Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei lhe dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão então também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos na segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Entramos de cheio neste tempo, na quarta-feira de cinzas, e já aqui no primeiro domingo nós vimos Jesus sendo tentado pelo demônio e ele nos convidando a nos convertermos. Vê que ali o Evangelho de São Marcos, de ontem no domingo, depois, você pode pegar esse evangelho e vocês verão Jesus dizendo assim: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Viver esse tempo de Quaresma é viver com seriedade a conversão. Não é brincar de se converter, não, meus irmãos. Você está entendendo?
é se converter mesmo, é largar o pecado. E nós vimos agora o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 31 a 46, que fala do juízo universal, ou seja, o julgamento universal, que vai acontecer com essas duas palavras que Jesus dirá: vinde bendito de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. E a outra palavra: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Condenação, salvação. E aqui no final ele vai dizer: portanto, estes irão para o castigo eterno, os maldosos, os que não quiseram saber de Deus, os que não praticaram a caridade, irão para o fogo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Estão vendo, meus irmãos, a verdade nua e crua do Evangelho? Essa história que ronda por aí, o inferno não existe, todos nós somos filhos de Deus, Deus é amor, Deus não vai castigar ninguém. Vocês estão entendendo que não é brincadeira? Os falsos profetas vivem dizendo que não haverá castigo eterno. Os falsos profetas estão dizendo que não há inferno. Os falsos profetas vivem dizendo que todos nós somos irmãos e que Deus não vai condenar ninguém. Muito cuidado. Essa é a palavra do falso profeta, dos falsos profetas. Agora, os profetas verdadeiros, os verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estão dizendo: muito cuidado, meus irmãos, o inferno existe, como o céu também existe, e haverá condenação para aqueles que não seguem nosso Senhor. E aqueles que seguem irão para a vida eterna, porque são palavras de Jesus Cristo. Tem gente por aí colocando palavras que não existem, dizendo que Jesus não vai condenar ninguém. Claro, meus irmãos, nós nos condenamos. Nós nos condenamos por não sermos bons, por não fazermos a vontade de Jesus, por vivermos uma vida errada. Aí vai para o inferno mesmo. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos. Está aqui no Evangelho de hoje. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno não foi criado para nós, mas para os anjos rebeldes, aqueles que foram banidos para do céu. Mas aqueles que não querem fazer a vontade do Senhor irão para lá. E é por isso que na primeira leitura, que está em Levítico, capítulo 19, do versículo 1 ao 2, depois do 11 a 18, Deus faz uma recomendação: sede santos. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus, eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não tem jeito, meus irmãos. Como dizia Padre Jonas, ou santos ou nada. Nós precisamos conquistar a salvação e precisamos ser santos. Aí aqueles dos falsos profetas ficam dizendo que agora estão querendo ser santos, puritanos, querem mostrar que são melhores do que os outros. Nós temos que
que ser melhor mesmo. Nós temos que lutar pela nossa santidade, porque é uma recomendação de nosso Senhor. E aí, ele vem fazendo as recomendações. As recomendações que poderão nos levar à condenação eterna. Aí ele diz assim: não furteis, faça o seu exame de consciência. Talvez até você não tenha furtado agora, mas será que lá no passado você não furtou? E você não confessou esse pecado? Então ele começa: não furteis, não digais mentiras. No livro do Apocalipse vai dizer isso claramente, que os mentirosos não entrarão no reino dos céus, irão para o inferno. Não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Tá vendo? Tem pessoas viciadas na mentira. Muito cuidado com essa história. É uma mentirinha. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Você está entendendo? Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor. Está aqui em Levítico capítulo 19. É a primeira leitura da liturgia de hoje, da missa de hoje. Não explores o teu próximo, nem pratique extorsão contra ele. Você tem explorado? Você que é dono de alguma empresa, você tem explorado o pobre? Esse é um dos pecados que chega ao coração de Deus e que Deus não tolera a exploração. Não retenhas contigo a diária do assalariado. Isso é roubo, isso é furto. Até o dia seguinte, é que ele diz: não amaldiçoeis o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor. Não cometa injustiças no exercício da justiça. Olha aí os nossos governantes, com tanta injustiça, tanta mentirada. Então, no exercício da justiça, não cometa injustiça. Não favoreça o pobre, nem prestigie o poderoso. Tá vendo? Hoje em dia, essa idolatria em volta do pobre, né? Como se só o pobre fosse se salvar. Não, tem pobres que irão se perder. Tem ricos que irão se perder e tem ricos que irão se salvar. A questão é a vida, como está a vida de cada um? Tomemos cuidado com essa idolatria de que só o pobre, tudo é o pobre vai se salvar e o rico vai se perder. Isso é ideia marxista. Isso é do marxismo. Isso é do comunismo. Então eu vou repetir o que está falando assim, o que está falando aqui no livro de Levítico: não cometas injustiça no exercício da justiça, não favoreça o pobre, nem prestigie o poderoso. Ou seja, quem está errado, quem está certo, está certo. Isso independe de condição, da condição social da pessoa. E julga o teu próximo conforme a justiça. Você vê que hoje, infelizmente, no Brasil não é isso que vem acontecendo. E no mundo também. Há um favoritismo aí de acordo com as minhas conveniências. E Deus está sendo muito, muito sincero. Não sejas um maldizente entre teu povo. Não conspires caluniando contra a vida do teu próximo. E Deus vai sempre afirmando: eu sou o Senhor. Para dizer, sou eu que estou dizendo, né? Eu não, Deus, né? É Ele que está dizendo. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado do pecado por causa dele. Essa história de que as pessoas
ficam dizendo, eu não vou julgar, quem sou eu para ficar julgando o outro? Se o outro está no erro, Deus está dizendo que é para nós irmos lá e ajudarmos ele a sair do erro. Estão vendo que hoje, para permanecer no pecado, as pessoas têm usado essas palavras? Você é um preconceituoso. Então, quando ele diz, você é um preconceituoso, é para você não falar do pecado dele, para ele continuar no pecado. Aí vem, você é um homofóbico. Para quê? Para continuar no pecado. Vocês estão entendendo como é que é? As pessoas não querem ser corrigidas, elas querem permanecer. É aí que vem a condenação, porque querem continuar no erro. Tudo agora, quando você fala alguma coisa, é processo, você poderá ser preso, então é bom não falar. Se o nosso irmão está no erro, nós vamos deixar ele no erro. Isso é para nós refletirmos, meus irmãos. Estamos no tempo da quaresma e precisamos refletir para ver como é que nós estamos agindo. Para ver se realmente nós estamos indo corretamente. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Nada de ódio, tá vendo? Você está com ódio de alguém? Então o Senhor está dizendo nada de ódio. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de teu pecado. Se você e eu não repreendemos o nosso irmão, ou seja, não corrigimos, nós seremos culpados também de não termos ajudado. Então o outro irá para o inferno, minha culpa por sua culpa, você está entendendo? Não procures vinganças, nem guarde rancor aos teus compatriotas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amar o próximo, meus irmãos, não significa ser conivente com os erros dele. A melhor forma de amar o próximo é ajudando o próximo a sair do erro. Mas também permita que o próximo te ajude a sair do erro. Não vamos também entrar na onda de vivermos apontando o erro do outro, mas na hora que o outro vem e aponta o nosso erro para nós sairmos, aí não quero, quem é você para me julgar? E aí nós vamos lá também para a carta aos Coríntios, o capítulo 6, do versículo 9 seguinte. Tudo isso, meus irmãos, é para nós refletirmos diante do que o evangelho de hoje está dizendo. Da caridade que se deve ser praticada e aqueles que não querem praticar a caridade. E aí entra as obras de misericórdia. Se eu estou nua, se alguém se encontra nua, é para dar roupa para ele. Se está com fome, deve dar de comer. Se é um forasteiro, acolhe. Se é um pobre, ajudar o pobre. Mas aqui na carta aos Coríntios também tem uma, assim, relação de nomes daqueles que não herdarão o reino dos céus. Então, São Paulo vai dizer, acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não possuir o reino de Deus é a condenação ao inferno. Não vos enganeis, não sejam bobos, nem os impuros. Olha, tanta impureza nesse mundo de hoje, quantas orgias, nem os impuros, nem os idólatras,
aqueles que não adoram o Deus verdadeiro, aqueles que não adoram a Santíssima Trindade. Nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os idólatras são aqueles que adoram, que vêm de religiões que não são cristãs, que criaram os seus próprios deuses. Aí hoje já começa-se a ficar falando que não se pode ficar falando de religião, cada um deve seguir a sua. Sim, cada um deve seguir a sua. E eu estou falando aqui para os católicos não entrarem na onda, porque tem muitos católicos que estão abandonando a Igreja Católica e estão se infiltrando nessas falsas religiões. Para nós católicos, quem não é católico está nas falsas religiões. Esse é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Então, os idólatras, nem os adúlteros. Você está vivendo no adultério? Ou está nessa onda agora de que quem está no adultério é só receber uma bênção e está tudo certo, mas não muda de vida, não larga o adultério? Como é que é isso? Quem está na segunda união, meu filho, não vai se salvar. Se a palavra de Deus está aqui, lá no capítulo 10 do Evangelho de São Marcos e também no capítulo 19 de São Mateus, Jesus deixa bem claro, nada de largar o seu cônjuge. Você casou na igreja, aí larga o cônjuge para viver com uma outra pessoa. Isso é adultério. E São Paulo está dizendo aqui que não herdará o reino do céu. E agora as pessoas estão se conformando, achando que pode viver assim. Não pode. E aí continua os nomes, né? Nem os efeminados. Quem são os efeminados, meus irmãos? Quem são os efeminados? Esses homens que vivem tendo relação com homem e mulher com mulher. Nem os efeminados, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Está vendo? Durma com esse barulho. Essa é a verdade. E agora estão querendo manipular, dizendo que não tem problema, que pode viver assim, porque todos nós somos filhos de Deus. Bem, para sermos filhos de Deus, temos que ser batizados e seguir os ensinamentos do Senhor. Está entendendo? Sejamos fiéis e vamos fazer em tudo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.